ao Senhor essa oportunidade que Ele nos dá de estar juntos, né? Mesmo que aí virtualmente, mas juntos, perto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu glorioso nome, por tua fidelidade, por teu amor, por teu cuidado conosco, Senhor. Te bendizemos porque tu és Deus, porque tu tens, Senhor, preservado as nossas vidas, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor tem trabalhado em nossos corações, Senhor, mudando-nos, transformando-nos. E nessa noite em especial, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos permite entrar em tua presença para te adorar, para te bendizer e também ser ministrados por ti através da tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te imploramos agora, recebe este culto que fazemos a ti e por tua misericórdia e teu cuidado, fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite, Senhor. Seja com o pastor Williams que nos trará a mensagem nessa noite, que ele seja teu porta-voz inspirado por ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, vamos declarar que somos a igreja do Senhor reunida. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Lá no começo. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 103. É um salmo que eu gosto muito de ler. E sempre eu estou passando por ele. Salmo de número 103.
É um salmo de louvor, todo ele, e começa dizendo assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então essa é a chamada do salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então é tempo de bendizer, de adorar, de louvar, de exaltar aquele que é digno de louvor e de adoração. Vamos continuar com o nosso momento de louvor com mais uma canção chamando a adoração, né? Declarando que o Senhor é o nosso Deus tremendo, maravilhoso, que não há outro como Ele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Comparáveis são tuas promessas para mim. Lá do começo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas
promessas pra mim. Aleluia. E para encerrar esse momento de louvor, nós vamos cantar Deus de Amor. Te louvo, Deus de amor, estou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Lá no começo. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Mais uma vez, Deus de amor. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que é o nosso Deus forte, o nosso Deus de amor, aquele que nos sustenta com o braço forte e poderoso. Bom, hoje é dia de quinta-feira, estudar as parábolas. Pastor Williams já está ali a postos. Eu quero só, assim, dizer aos irmãos que nessa noite eu não vou poder acompanhar a ministração do pastor Williams. Como eu falei aos irmãos, nós estamos ali num período de aproximação da UDF novamente, e hoje tem uma live com algumas informações importantes sobre o desenvolvimento dos cursos online do Veredas Antigas, Aliança e etc, né? E como nós somos coordenadores, eu vou participar para pegar essas informações. Então já tinha falado ali com o pastor Williams mais cedo, que ele conduziria essa parte final aí do culto. E peço aos irmãos que continuem orando, porque esses dias tem live todo dia, né? Então Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para a gente pegar tudo aí que tem para pegar, aprender as coisas. E que o Senhor possa assim continuar de uma forma poderosa ministrando aos nossos corações. Eu quero,
Antes de passar a palavra para o pastor Williams, eu gostaria de orar pela vida dele, que será o porta-voz da palavra nessa noite, né? Que Deus possa, assim, de uma forma poderosa, agir através da vida do seu servo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque vemos o teu cuidado, a tua misericórdia, o teu amor sobre nossas vidas de uma forma poderosa. Em especial, Senhor, nessa noite, quando seremos mais uma vez ministrados pelo Senhor através da vida do pastor Williams, nós te imploramos, querido Deus, que tu, de uma forma assim muito especial, continues a guardar, proteger o teu servo, que o Senhor possa, Senhor, falar conosco através da vida do teu filho, que, Senhor, ao ser o teu porta-voz nessa noite, que ele seja o primeiro a receber da tua porção e possa, Senhor, transmitir aquilo que tu tens para as nossas vidas. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fará entre nós e aquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Por teu amor, por tua misericórdia, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Certinho? Sim, sim. Ótimo. Que bom estamos aqui mais uma vez. Quero apresentar mais uma parábola para os irmãos. E o interessante é que essas parábolas são conhecidas, né? Então fica mais fácil para a gente poder conversar e a gente ir associando aquilo que a gente vai conversando durante os momentos de ministração. Mas antes de falar a respeito do texto, eu tenho pensado esses dias, e eu acho que é pertinente a gente estar apresentando algumas coisas, e esse momento, esse tempo de tantas dificuldades, né? Eu queria chamar a atenção dos irmãos no sentido de a gente poder intensificar as nossas orações. Eu sei que cada um tem orado, mas eu tenho visto que há uma necessidade muito grande, né? Nós temos visto ao nosso lado pessoas que estão sendo bastante afetadas, né, durante este tempo, de diversas formas, seja por ter sido infectados ou talvez pela própria dificuldade da distância, né? Eu conversei com algumas pessoas esses dias, elas falando a respeito das dificuldades que está tendo de tantas lives, né? Não aguenta mais de tantas lives. E de fato, são muitas mesmo. E se a gente for contar, todos os dias tem uma live com uma proposta diferente, seja ela meio para a nossa igreja, para a nossa comunidade, ou seja, trabalho, enfim. E temos passado por muitos apertos, né? Então, que nós possamos estar orando, nós possamos intensificar as nossas orações. E eu tenho pedido ao Senhor misericórdia, né? Tem sido um tempo difícil, né? Mas o que nós não podemos de forma nenhuma, nos distanciar do Senhor. Que nós possamos nos aproximar do Senhor e estar mais próximos do Senhor. Este tempo seja um tempo de estarmos ouvindo a voz do Senhor, entendendo o propósito dele para as nossas vidas e até mesmo cumprindo a vontade dele durante este tempo. Que o Senhor possa nos ajudar durante esse tempo de tantas dificuldades. Bem, essa noite eu separei uma parábola para que nós pudéssemos refletir um pouco, pensar um pouco, falando sobre perdão, né? Esta parábola, ela fala sobre o servo que não conseguiu perdoar. Está lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. E eu gostaria de ler junto com os irmãos. E fala o seguinte, Mateus, capítulo 18, versículo 23. Na minha Bíblia diz da seguinte forma: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar toda importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía,
para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, tendo compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo caiu-lhe aos pés e lhe suplicava: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo, devedor, na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nós possamos ser ministrados pelo Senhor nesta noite. Amém? Esta parábola, eu tenho falado a respeito das parábolas, é interessante porque a gente precisa ter a ideia de que as parábolas é algo que é uma história que Jesus traz, e é uma história espiritual, né? E paralelo a uma realidade. Então, a gente não vai conseguir identificar quem foi este servo, identificar o nome dele, para onde ele estava indo, quem era sua esposa, quem eram os seus filhos. A gente não vai identificar essas coisas, a Bíblia não vai trazer isso. Essa história é algo que o Jesus traz para ilustrar, para facilitar a compreensão de uma verdade espiritual para aqueles que estão a ouvir a sua mensagem. E aí, essa história ela vem logo depois, essa parábola ela vem logo depois de uma pergunta do apóstolo Pedro, né, no período discípulo Pedro, quando ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido, os nossos devedores, né? E ele fala de forma generosa, seria 7 vezes, e a gente vai ver isso nos versículos 21 e 22, e a resposta de Jesus para Pedro é que ele precisava perdoar não 7, mas sim 70 vezes 7. E é interessante porque naquele período os rabinos, né, os mestres da lei, eles tinham estabelecido uma quantidade de vezes que deveria ser perdoado aquele que tinha cometido algum crime, ou cometido alguma situação. Então eles tinham estabelecido 3 vezes. A quarta vez eles ficariam isentos de ter que perdoar alguém. Então, quando Pedro ele chega para Jesus para poder falar, ele traz de uma forma mais exagerada, ou de uma forma entendendo que poderia ser mais vezes, não somente 3 vezes, e ele aumenta um pouquinho mais, e ele coloca, seria 7 vezes. E Jesus ele traz uma resposta, e a resposta de Jesus ele indica para uma questão infinita, né? Ele apresenta de que deveria não só 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E aí, quando ele coloca isso para os seus discípulos, e ele traz essa ideia para Pedro, logo depois ele começa a contar a parábola deste servo que estava com um débito com o seu senhor. O seu senhor, ele compara aquele reino, né, da parábola ao reino de Deus.
de que haveria um momento onde todos estariam prestando contas para o seu Senhor. E assim aconteceu na parábola. Aquele homem precisava, todos os seus servos precisavam agora estar prestando contas do que estava devendo, e no meio destes servos tinha um que devia um valor significativo. O texto diz que ele estava devendo 10.000 talentos. Bem, o texto diz que ele naquele instante, imediatamente, se prostra diante de forma reverente, ele se prostra diante do seu Senhor e pede para que ele possa ter compaixão. Até porque aquele senhor ele tinha dito, olha, você não tem como pagar, então que você seja vendido, assim como sua esposa e seus filhos, e todos os seus bens sejam vendidos para poder saldar o débito que você tem comigo. E aí é quando ele pede compaixão ao seu Senhor. O texto afirma que o Senhor teve compaixão dele, perdoando a dívida. E aí ele, saindo daquele local, ele encontra com um servo, ele encontra com alguém que tinha a mesma patente que ele, devendo apenas 10 denários, né? 100 denários. E aí, quando ele encontra aquele homem, o texto diz que ele agarra aquele homem e começa a sufocá-lo, e nessa situação, aquele homem pede para que ele tenha compaixão, e o texto diz que ele não teve compaixão, e mandou prender ele. E aí, quando os seus conservos veem uma situação daquela, relata aquela situação, leva aquela situação até o seu Senhor. O interessante desse texto, e eu fico curioso às vezes para poder tentar identificar algumas coisas e achar os detalhes a respeito, principalmente quando se fala a respeito da quantidade, né, de volume. E nós temos aqui uma situação que é bem interessante, né? Quando a gente fala, eu vou calculando, né, tentando calcular, tentando chegar próximo para a gente poder compreender melhor, nós estamos falando que aquele conservo tinha um débito de 100 denários, né? E é interessante porque um denário ele era uma moeda de prata, né? Essa moeda ela era equivalente a um dia de trabalho braçal. Então eu costumo fazer um cálculo mais ou menos com o nosso salário mínimo, né? Então um dia de trabalho, contando pelo salário mínimo, é aproximadamente R$33. Né? Então se ele estava devendo ali 100 denários, é provável que ele estava chegando próximo dos R$3.300, o débito dele. Bem, a gente olha para este débito, é um débito que ele levaria mais ou menos 100 dias para poder pagar, né? Então era uma dívida que era possível ele pagar, que estava dentro da possibilidade normal, comum, ainda que ele tivesse dificuldades, ele tivesse desempregado, a gente trazendo para a nossa realidade aqui, o que nós podemos enxergar como dificuldade que poderia acontecer. Então, mas mesmo assim, era algo que ele poderia pagar, que estava dentro da possibilidade de uma pessoa comum pagar. E, no entanto, aquele servo que foi perdoado pelo seu Senhor, ele devia uma quantia de 10.000 talentos. E aí, quando a gente vai fazer a continha, a gente chega a um valor aproximadamente de 1.980 bilhões de reais, né? Trazendo para nossa moeda hoje, naqueles mesmos cálculos de R$33 por dia trabalhado, né? Então, o débito que aquele homem tinha, que aquele servo tinha, era um valor gigantesco. Era um débito talvez impagável, né? Ele ia levar muitos anos para poder conseguir liquidar com aquele débito. E a gente começa a perceber, né? Eu já até comentei para os irmãos que Jesus, ele vai, nas suas parábolas, ele vai trazendo um pouco de exagero nas coisas para a gente poder entender em uma outra proporção, né? E é interessante como o reino de Deus ele é de uma proporção infinitamente maior além da nossa capacidade de poder compreender, da nossa capacidade de poder enxergar. E aí nós temos aqui Jesus trazendo um exagero muito grande de um débito. Um débito que não sei como foi que aquele homem poderia, lembrando que é uma parábola, mas como aquele homem poderia ter alcançado um débito tão alto. Uma dívida tão alta que o texto diz que ele precisava
ser vendido, a sua esposa também ser vendida, os seus filhos e tudo que ele possuía, para poder saldar o débito. Bem, o texto não relata os detalhes, se seria de fato suficiente tudo que ele tinha, tudo que estava ao alcance dele para liquidar o débito, mas ele teria que dar tudo o que ele tinha. E esse texto ele vai nos remetendo sobre uma dívida que nós tínhamos, né? E que era uma dívida impagável. E esta dívida que nós possuímos, que nós adquirimos, que foi por consequência do nosso pecado, por consequência do pecado da humanidade, Jesus ele vem e resgata isso, paga esta dívida que nós não temos como pagar. E é justamente isso que Jesus está trazendo, porque ele falou assim, olha, existe um débito que vocês têm, que vocês tinham, e foi perdoado, e foi pago essa dívida. E, no entanto, você pode tranquilamente liquidar com as dívidas que você tem, perdoar aqueles que estão próximos de você, que o débito é muito menor. E aí a gente começa a perceber que a gente começa a perceber que há possibilidade de nós perdoarmos, liberar perdão sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. De fato, pensar sobre perdão não é algo fácil. E o que seria, de fato, perdão? Seria um sentimento? O que, de fato, é um pensamento, uma ideia? Bem, eu vejo mais que um perdão seja uma ação. Nós precisamos tomar uma ação, uma atitude para mudar toda tudo aquilo que está à nossa volta, né? Pensar em perdão ele vai além daquela questão de pedir desculpas, né? O desculpar é você retirar a culpa, né? Alguém vai tirar a culpa que está sobre alguém que cometeu alguma coisa, ou que não cometeu, não cometi isso, então vou tirar essa culpa. Mas o perdão é você assumir de fato e aquela dívida, assumir de fato que você está errado e ir lá e pedir perdão. É você também olhar para a situação de que alguém cometeu alguma coisa de fato e aquilo que foi cometido pode ser perdoado. Há aquele que pode ter sido traído de forma tão agressiva e pensa duas vezes antes de pedir perdão. Olha, eu já acompanhei, já presenciei pessoas que tiveram muitas dificuldades para perdoar. De diversas formas, né? Hoje nós encontramos tantas situações difíceis que vão provocando sentimentos tão ruins nos corações, nos nossos corações. Enquanto eu estava preparando essa ministração, estava lendo o texto, eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu com Caleb quando ele tinha por volta de uns 10 meses para um ano. Ele estava iniciando os primeiros passos, estava dando os primeiros passos, e aí estava andando pelos cômodos. Eu me lembro que eu entrei em um dos cômodos, eu acho que foi no quarto, e ele veio atrás. E aí eu fechei a porta, né? E ele, tateando pela parede, ele segurou na porta, né? E eu prendi o dedo dele na porta. E eu não vi, eu só ouvi o grito dele. E aí Leide veio correndo para poder pegar ele e apertou o dedo do polegar, né? Ficou todo amassadinho, um negócio de partir o coração, né? Bem apertado, bem amassadinho. E aí a gente colocou gelo, a gente correndo de lá para cá para poder tentar aliviar aquela dor dele. E aí eu lembro do rosto dele com a lágrima no olho, uma gotinha para sair, os dentes começando a nascer, poucos dentes, talvez uns 4 dentinhos, a imagem fica forte, né? E aí ele olhou para mim, eu tinha feito aquilo, né? Foi eu que apertei o dedo dele, ele olhou para mim e começou a rir. Aí aquela situação foi para mim muito impactante, né? Porque eu havia cometido algo contra ele, eu tinha apertado o dedo dele. Claro que a gente pode olhar para a situação que ele era inocente, ele não tinha dimensão da situação, não conseguia ter a percepção de quem foi o agressor naquele instante, quem foi o causador daquilo. Mas eu sabia que tinha sido eu que tinha cometido aquilo, mas ainda assim ele olhou para mim e sorriu. E é como se fosse um perdão, né? Eu te perdoo, né? E aquilo para mim foi muito forte. O perdão, ele é abrir mão do ressentimento. Os sentimentos que nós vamos nutrindo no nosso coração, as coisas que nós vamos permitindo estar no nosso coração,
porque alguém cometeu alguma coisa contra as nossas vidas. E aí, naquele instante, você decide perdoar. Você decide abrir mão de toda aquela situação. Esquecer das coisas, né? Esquecer do que aconteceu, das coisas que veio a existir, né? Foi provocado naquela situação. E aí nós precisamos lembrar daquilo que Jesus fez. Se ele conseguiu nos perdoar uma dívida tão gigantesca, que era impagável, por que nós não podemos perdoar? Qual seria essa dificuldade nossa de perdoar? Claro que a gente pode aqui calcular em coisas que podem acontecer com uma pessoa, né? E coisas terríveis, muita agressividade, palavras terríveis. A gente pode pensar em todas essas coisas. Mas a gente começa a ver que o ressentimento é algo que vai nos prejudicar, não prejudica, né? Então, amigo, que ele sempre fala que o ressentimento é um veneno que a gente toma pensando que vai prejudicar o outro. Então, nós não precisamos tomar deste veneno, nós não precisamos utilizar do ressentimento nas nossas vidas, mas nós precisamos simplesmente perdoar, né? Mesmo com todas as dificuldades. E nós temos um Deus que é maravilhoso. Nós podemos nos voltar para Ele, apresentar os nossos corações e falar: Senhor, eu tenho dificuldade para perdoar. E eu, sem dúvida nenhuma, o Senhor vem com refrigério que permite que a gente consiga olhar aquela situação de forma diferente. Quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ele orienta a respeito da oração, como nós devemos orar. E ele lá nos primeiros versículos, lá em Mateus capítulo 6, aí quando ele inicia a oração do Pai Nosso, orientando mais ou menos como deve ser feito, lá no versículo 9, ele começa apresentando como deveria ser feita a oração, como deveria ser dividido, que as nossas orações não deveriam ser repetitivas, né? Não deveriam ser de vãs repetições. E ele vai falando, e uma das coisas que ele fala na oração do Pai Nosso é a respeito de perdoar os nossos devedores, né? Assim como o Senhor tem nos perdoado. E aí quando chega no versículo 14, ele já conclui a oração, e ele fala amém no versículo 13, e aí no versículo 14, Jesus ele fala o seguinte: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bem, aí eu fico pensando, né? Jesus apresenta um modelo de oração, logo após ele vai apresentando a importância de nós liberarmos o perdão, de nós perdoarmos. O quanto isso é importante, até mesmo para a nossa comunicação com o Senhor, porque se nós desejamos que o Senhor venha perdoar as nossas ofensas, perdoar as nossas dívidas, então nós precisamos ter o mesmo comportamento. A nossa ação diante do Senhor também tem que ser de perdoadores, né? Então nós precisamos olhar para as pessoas que têm nos ofendido, que têm nos provocado, que têm nos causado, se é que de fato isso tem acontecido, se não são coisas que nós vamos maquinando, né? Porque nós temos uma facilidade muito grande de maquinar as coisas e sem ter acontecido, sem ter existido, nós vamos maquinando, pensando um monte de coisas, né? Como tem um texto que ele fala que, não me lembro agora exatamente, se eu não estiver enganado é Amós, ele vai falando que é como um padeiro que coloca um bolo no forno, e aí aquele bolo ele vai crescendo, né? E aí a gente faz a mesma coisa, né? O nosso coração ele se torna uma fornalha e nós colocamos dentro dele um bolo, e ele seria um ressentimento, outra coisa parecida, e ele vai crescendo, ele vai tomando forma, ele deixa de ser algo sem forma para ganhar forma, com cheiro, sabor, e provocar situações na nossa vida que são às vezes terríveis, né? Então que nós possamos olhar para os nossos corações, ver o que nós temos nutrido, o que nós temos permitido. E eu acho que esse tempo seria um bom momento para nós começarmos a pensar, né? Acho que todo momento é importante, todo momento é possível, mas eu falo nesse tempo porque mesmo com distanciamento a gente consegue hoje entrar em contato com as pessoas, ligar para as pessoas, e claro, antes disso estarmos orando, apresentando ao Senhor, mas que nós possamos perdoar as pessoas, que haja perdão no nosso coração,
lembrando do que Jesus fez pelas nossas vidas. Que assim nós possamos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Bem, pastor Cleverson, ele me deu a missão para a gente finalizar a nossa reunião de hoje. E eu gostaria de finalizar lembrando para os irmãos que no próximo domingo, às 9 horas, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, a partir das 9 horas. E à noite, às 18 horas, nós teremos nosso culto e vamos estar... O pastor Cleverson vai estar ministrando a respeito da carta pastoral, das cartas pastorais, né? A carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, que nós possamos nos encontrar no próximo domingo. Amém? Eu queria, para poder finalizar, pedir a nossa irmã Luzia para orar, finalizando a nossa reunião. Pode ser? Pronto. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, mesmo distantes, Senhor, mas nos reunidos como igrejas, com um propósito, Senhor, de glorificar o teu nome. Nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Nosso coração esteja aberto, Senhor, para perdoar, para liberar perdão, ó Deus, e também para que o nosso coração esteja aberto também, Senhor, para pedir perdão, Senhor, para aquelas pessoas que têm sido ofendidas de alguma forma por nós. Que o Senhor possa estar sondando o nosso coração e trazendo luz, ó Deus, naquilo que ainda, Senhor, está em trevas. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que o Senhor possa guardar nossa mente, guardar o nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até próximo domingo.